Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que está super em alta, a tal da cidade inteligente. Mas a gente vai olhar para isso de um jeito um pouco diferente do que se vê por aí. Com base numa análise acadêmica bem densa, vamos investigar criticamente como é que a tecnologia urbana está remodelando a nossa experiência do espaço e, nesse processo, talvez até transformando a própria vida em um produto. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa com aquela promessa toda das cidades inteligentes que a gente já conhece. Depois, vamos começar a desconstruir essa ideia, sabe? Entender a lógica econômica por trás, um conceito-chave chamado reificação e as novas formas de poder que surgem disso tudo. E aí, no final, a gente chega numa questão que é fundamental para o futuro das nossas cidades. Ok, vamos começar pelo começo. Pelo que todo mundo já ouviu falar. A ideia de cidade inteligente, né? Ela é vendida como a grande solução para os problemas urbanos. Quase uma utopia tecnológica onde, magicamente, tudo funciona melhor. E no coração dessa promessa, o que a gente encontra? A coleta de dados. A narrativa é bem simples. Se a gente monitorar tudo, desde o trânsito até o consumo de energia, a cidade fica mais eficiente. E a justificativa para isso é sempre a mesma: melhorar a qualidade de vida. E vamos combinar, os benefícios parecem ótimos, né? Quem não quer menos trânsito, conta de luz mais baixa, mais segurança? É uma imagem muito, mas muito atraente. Só que a análise que está guiando a nossa conversa hoje nos convida a olhar o que está por trás dessa fachada de conveniência. E é aqui que a análise começa a ficar mais profunda. O argumento central é que a cidade inteligente não é um fenômeno que surgiu do nada. Na verdade, ela é só a etapa mais recente de um processo bem longo, onde o sistema econômico dominante, o capitalismo, molda não só os prédios e as ruas, mas a nossa própria maneira de perceber o espaço. O que é fascinante nesse slide é como ele resume essa história toda. O teórico Frederick Jameson descreve isso em 3 fases. Primeiro, o capitalismo de mercado, que transforma tudo, até o espaço sagrado, numa grade, onde tudo tem um preço. Depois, vem o capitalismo monopolista, e a vida do dia a dia começa a parecer totalmente desconectada das grandes forças da economia. E hoje, no que ele chama de capitalismo tardio, essa fase global e digital que a gente vive, essa distância meio que some, porque somos bombardeados por um imediatismo constante. A cidade inteligente, então, seria o ponto máximo disso tudo. E agora a gente chega num conceito mais importante de toda essa análise: reificação. O nome parece complicado, eu sei, mas é a chave para entender a crítica. É o processo que está literalmente no coração da cidade inteligente. Basicamente, reificar é o ato de transformar algo vivo, fluido, humano, tipo uma experiência ou uma relação social, em um objeto parado, uma coisa. Uma coisa que pode ser medida, gerenciada e, claro, vendida. É como pegar a vida urbana, com toda a sua complexidade, e empacotar como um produto. A origem dessa ideia, na verdade, vem lá de Karl Marx. Ele usou o termo fetichismo para descrever como as coisas que a gente produz parecem ganhar vida própria, como se fossem forças da natureza e não criações nossas, da sociedade. A reificação pega essa ideia e aplica a todas as áreas da vida, incluindo a nossa experiência na cidade. E aqui, olha que genial, a gente vê exatamente como esse processo funciona na prática. Primeiro, a gente simplesmente vive a nossa vida na cidade. Depois, a tecnologia captura cada passo, cada escolha. Em seguida, essa experiência viva é transformada em dados frios, em objetos para algoritmos. E, por fim, esses dados voltam para a gente como uma força externa que nos gerencia, dizendo qual caminho pegar, o que comprar, e a gente se sente meio que separado da nossa própria inteligência coletiva, que foi o que criou esses dados para começo de conversa. Bom, essa transformação da experiência em dados também significa uma mudança fundamental na forma como o poder funciona. A análise aqui nos mostra que estamos saindo de um modelo de sociedade que era baseado na disciplina para um modelo totalmente novo, o de controle. O filósofo Gilles Deleuze fez essa distinção de uma forma brilhante. A sociedade disciplinar, a antiga, funcionava com base no confinamento. A fábrica, a escola, a prisão. O poder acontecia dentro de muros. Agora, a sociedade de controle, a nossa, funciona como uma rede. O poder não prende mais, ele modula. É um controle que não para, fluido, digital e que se adapta a cada pessoa, individualmente. Então, o ponto crucial é esse. O objetivo não é mais trancar as pessoas, é garantir que a gente esteja sempre conectado, sempre plugado no sistema.
O controle é muito mais sutil, mas ao mesmo tempo muito mais abrangente, porque ele opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, através dos fluxos de dados que nós mesmos geramos. E uma nova forma de poder, claro, acaba produzindo um novo tipo de sujeito. A sociedade de controle nos incentiva a nos tornarmos algo que a teoria chama de sujeito-empresa. E o que seria um sujeito-empresa? Bom, é a pessoa que começa a pensar em si mesma como se fosse um negócio. Alguém que precisa o tempo todo se otimizar, gerenciar as próprias habilidades, a imagem, a rede de contatos, tudo em nome da competitividade. É quando a lógica do mercado entra de vez na nossa identidade. E aqui está o grande paradoxo. É muito interessante. Somos o tempo todo incentivados a participar, colaborar, dar feedback, certo? Mas é aí que está o pulo do gato. Essa participação é justamente a engrenagem principal do sistema de controle. Quando a gente se engaja, a gente gera de graça os dados que alimentam os algoritmos que nos gerenciam. É o que o artigo chama de dominação pela mobilização. Quer dizer, nós nos tornamos uma espécie de gerente da nossa própria submissão, cúmplices ativos no sistema que nos controla. É forte, né? E com isso a gente chega na parte final da nossa análise. Diante de tudo isso, o que significa lutar pelo direito à cidade hoje em dia? Um ponto muito importante, a crítica aqui não está propondo uma rejeição ingênua da tecnologia, nem um retorno a um passado idealizado, autêntico. Isso seria cair numa armadilha. O desafio não é fugir da tecnologia, mas sim confrontar o jeito que ela está sendo usada para aprofundar uma lógica de controle e de extração de valor. Essa citação do Adorno é poderosa. Ela sugere que o problema não vai ser resolvido com soluções individuais, ou se a gente se retirar para uma vida mais simples. Se a estrutura toda está distorcida, se a vida é falsa, então nenhuma ação individual dentro dela pode ser totalmente certa. É preciso questionar a própria estrutura. E assim a gente termina com a grande questão que essa análise nos deixa no ar. Se a inteligência da cidade inteligente é, na verdade, a nossa inteligência coletiva, que foi capturada e transformada em mercadoria, a quem ela deveria pertencer? A grandes corporações que a usam para lucrar ou aos cidadãos que a produzem todos os dias? Pensar sobre isso é, talvez, o primeiro passo para a gente conseguir imaginar um futuro urbano que seja diferente,